Em evento para atrair filiados ao PL em Brasília, neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro pontuou as ações de seu governo e fez uma crítica às pesquisas eleitorais. Uma pesquisa mentirosa, publicada 1000 vezes, não fará um presidente da República. Bolsonaro também declarou sentir enjoo por ser o único a atuar dentro das 4 linhas, enquanto outros políticos e instituições atuam fora, além de afirmar que orientou seus ministros a sempre trazer a batalha para dentro da Constituição. Por vezes me embrulha o estômago ter que jogar dentro das 4 linhas, mas eu jurei, e não foi da boca para fora, respeitar a Constituição e aqueles que estão ao meu lado, todos, em especial os 23 ministros. Eu digo-lhes, vocês têm obrigação de, juntamente comigo, fazer com que quem esteja fora das 4 linhas seja obrigado a voltar para dentro das 4 linhas. Por fim, o presidente disse que o atual momento político não é uma luta de esquerda contra direita, mas do bem contra o mal, e que ele só pensa em entregar um país melhor do que ele pegou em 2019. O nosso inimigo não é externo, é interno. Não é uma luta da esquerda contra a direita, é uma luta do bem contra o mal. O que nós queremos, juntamente com muitos que estão aqui, é deixar e entregar o comando desse país lá na frente, bem lá na frente, por um critério democrático, transparente, um país bem melhor do que recebi em 2019. Durante todo o evento, Bolsonaro não fez menção à sua pré-candidatura para a disputa à reeleição e declarou não ser hora de fazer campanha. Cerca de 3.000 pessoas compareceram ao movimento realizado em Brasília neste domingo. O José Maria Trindade acompanhou tudo e mostrou aqui pela Jovem Pan. Zé Maria, 3 minutos para você. Pois é, olha, foi uma grande demonstração de apoio. Existiam muitas pessoas daqui do Distrito Federal, mas também pessoas que vieram do Brasil inteiro, né? Alguns convidados e outros espontâneos. É um local grande que ficou repleto. E o presidente Jair Bolsonaro foi saudado da hora que chegou até nesse momento aí, quando ele pegou o microfone. Puxou muito para o lado dele a família. A mulher, ele foi até solicitado que desse um beijo nela no palco e ele assim o fez. O filho dele, Flávio Bolsonaro, que fez um discurso emocionado, mostrando a ligação familiar e a força familiar. Sobre a fala do presidente, foi uma fala repleta de recados diretos para o Tribunal Superior Eleitoral, que indica claramente que será importantíssimo durante essas eleições. E quando um juiz se transforma no principal protagonista de uma situação assim, é porque tem alguma coisa errada. Quem tem que debater e quem tem que ser o principal é o candidato. Né? Sua Excelência ou candidato. Cândido, os dois. Agora, só que é o seguinte, não tem candidato cândido do outro lado. Esse slogan aí, a disputa do bem contra o mal, vai pegar, já pegou e fez muito bem o presidente em chamar a atenção exatamente para essa situação. Olha, foi um domingo de encontros aqui, vieram ao encontro do presidente antigos aliados dele e foi um domingo muito bom e é impressionante como as pessoas se emocionam diante da presença do presidente Jair Bolsonaro. Vamos com você então, Ana, 1 minuto e meio para você. Bom, sobre pesquisas, nós temos que concordar, né, com o presidente nessa. Eu não sou contra pesquisas, mas desde que elas acertem, né? O problema é que os números que as pesquisas vêm demonstrando aí nos últimos anos, eles não batem com a realidade quando a realidade acontece. E não é questão de que os números não batem naquela margem de erro de 3, 2, 5 para cima ou para baixo. Elas erram e muito. Então, as pesquisas, os números que são empurrados, eu não vou dizer que são demonstrados, mas que são empurrados para o brasileiro, esses números eles não condizem com a realidade, uma vez que nós não vemos, por exemplo, Lula nas ruas.
Nós não vemos Sérgio Moro nas ruas, nós só vemos o presidente Bolsonaro nas ruas e por onde ele passa, ele tem aquela multidão dele, mas até em redutos que antes eram tidos como redutos seguros do petismo, como o Nordeste, nós também não vimos, né, o ex-presidiário no Nordeste. A gente não consegue ter imagens de Lula nas ruas. Então fica aí o questionamento, o presidente está certo em relação aos números das pesquisas. Quero convidar você a participar de Os Pingos nos Is, votando lá na nossa enquete que já está disponível no site da Jovem Pan, jovempan.com.br. A pergunta é a seguinte: o TSE acertou ao barrar o ativismo político no Lollapalooza? Você vota em jovempan.com.br e daqui a pouquinho, no encerramento do programa, a gente dá o resultado da sua participação aqui em Os Pingos nos Is. jovempan.com.br, a enquete está no ar. Vamos seguindo então, Fiuza. Quero te ouvir também 2 minutinhos sobre esse tema. Olha, Aros, o presidente fala, né, usa essa imagem das 4 linhas, se referindo à metáfora com o jogo de futebol, ou qualquer jogo em campo, quadra, etc. Jogar dentro das 4 linhas, jogar o jogo limpo. E o que a gente vê nesse ambiente pré-eleitoral é uma série de desconfianças, de fato, que o jogo não está sendo jogado dentro das 4 linhas ou está sendo jogado de forma suja dentro das 4 linhas, se é que isso é possível. Você tem um tribunal eleitoral que faz um tipo de adesão a campanhas eleitorais que são para expelir esse presidente, né? Um tribunal eleitoral cujo perfil adere, né, na linguagem da rede social, curte postagens de campanhas, né, e principalmente essa de voto entre jovens tiraram o título de eleitor, que trazem esse ingrediente, né, são impulsionadas por esse ingrediente do fora Bolsonaro, ou, enfim, vote contra Bolsonaro. Isso é jogar dentro das 4 linhas? Fica aqui a pergunta. O Supremo Tribunal Federal usar inquéritos que são, no mínimo, altamente controversos, como já dito por um próprio ex-ministro da Corte, para inscrever o presidente da República num desses inquéritos, chamado de inquérito do fim do mundo, porque o presidente, por conta de um ato de divulgação, de violação do sistema eleitoral, com aquela alegação de inquérito sigiloso, que já vimos que é falsa, ou seja, a máxima corte agindo de forma ostensiva contra o presidente às vésperas da eleição. Isso é jogar dentro das 4 linhas? Fica a pergunta. O que nós temos visto, né, para concluir e fazendo a referência às pesquisas, é que as últimas manifestações públicas que o Brasil assistiu, que foram gigantescas, que o consórcio tentou esconder 2 delas, em 1º de maio e em 1º de agosto, e não conseguindo esconder a de 7 de setembro, classificou como atos antidemocráticos no momento de maior vexame da história do jornalismo brasileiro. Então, este estado de coisas para negar que pessoas foram às ruas, aos milhões, por lisura no processo eleitoral. Essa pauta estava no centro dessas manifestações e, evidentemente, que a ação do Supremo Tribunal Federal era questionada pacificamente, né, em demonstração cívica, nessas manifestações caudalosas, onde tem, evidentemente, uma convergência com o discurso do presidente. Então, isso tudo mostra, é um retrato de apoio da sociedade brasileira a uma crítica que é a que o presidente da República está fazendo. Você olhar esse cenário e achar que o Lula, o ladrão, é o líder disparado, é uma coisa que ou você passa a viver, né, numa realidade de proveta montada pelas manchetes do consórcio, ou você não consegue acreditar. Augusto. Olha, eu
Eu estava rindo hoje da criatividade da Folha de São Paulo, né, que é o consórcio, para esconder a verdade e para mentir sobre o Bolsonaro. Esta reunião que houve, eles tinham de justificar, nós vamos tratar disso depois, já, um evento que foi acusado aí de conter manifestações eleitorais, que a lei, a justiça eleitoral proíbe. Então eles queriam dizer que também isso aí deveria ser proibido, essa reunião. Então eles criaram a seguinte expressão: é um evento em clima de comício. Em clima, não é um comício, é clima. Então, se você estiver num botequim, né, presidente e tal, é clima de comício, cuidado. Porque eles criaram também, na manifestação de 7 de setembro, também foi um show de criatividade. Eles disseram que era uma manifestação com viés golpista. Então não era assim, explicitamente golpista, era um viés. Agora, para você saber onde está o viés, onde está o... é meio complicado. Então é o seguinte, é difícil para eles entenderem que o Bolsonaro, sempre acusado de crimes futuros, defende a liberdade e defende o cumprimento da lei. É o único que não pode ser acusado de afrontar a Constituição. E é difícil engolir, né? Eu fico vendo também, de vez em quando eu olho aqui a participação da bancada do PT, que não vive sem a gente, eles têm que assistir ao programa, porque eles sofrem, digamos, de um viés masoquista e eles gostam de vir apanhar. É por isso que a revista Carta Capital tem 700 leitores do site. E os Pingos nos Is continua dando goleadas, né? Colecionando goleadas sobre os concorrentes aí. Estamos olhando aí pelo retrovisor. Temos de agradecer a participação da bancada do PT, né? Muito obrigado, né? Eles têm alternativas, alternativas que elogiam, programas alternativos que elogiam o Lula, dizem que o Lula não rouba, tal, mas eles não acreditam no que eles próprios dizem.